Olá, boa noite. Está começando o programa Eclésia dessa terça-feira. Hoje o Eric não está aqui, pegou um resfriado forte, acabou ficando sem voz, mas já está em casa, está se recuperando, daqui a pouquinho está de volta. E por isso hoje, Padre Guido e eu estaremos aqui falando sobre fé e obras. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Renata. Boa noite, Eric. Com certeza você está acompanhando pela televisão. Desejamos plena recuperação, bem rápida, e precisamos de você. Portanto, olha, rezemos e convido até os nossos amigos telespectadores a apresentar a Deus um belo pedido para a sua pronta recuperação. Boa noite também aos meus amigos José Benedetti, Dona Zilma e Tiago, lá de Criciúma, e Dona também Enrica Dalmolin. E boa noite às irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga que estão acompanhando o nosso programa. Como é bom chegar nas vossas casas, prezados amigos, com esta mensagem de Deus, com a palavra, com o catecismo, que nos ajuda a crescer no amor diante do nosso Deus. E já a gente vai começar a falar sobre o tema, que é baseado na Carta de São Tiago, mas antes, Padre Guido, parece que o seu fim de semana foi bastante agitado, né? Com batizados. Sempre fim de semana é sempre um pouco diferente, né? Requer bastante dedicação. Tive a alegria, inclusive, Renata, de batizar 10 criancinhas na nossa paróquia de Nossa Senhora das Graças. Não sei se conseguimos colocar no ar uma imagem. Olha lá, Padre. Que bela, né? 10 crianças. 10 criancinhas com o nome de todos, de santos e de santas. Parabéns para o papai e para a mamãe, que possam crescer com a graça de Deus que cada uma dessas crianças acaba de receber. Né? Já são mais 10 pessoas que entraram no reino de Deus, né? Exato, exato. Olha, é tão bom louvar a Deus pelo dom da vida, né? Criados à imagem e semelhança dele e com aquela capacidade que Deus nos dá de sermos hoje melhores e diferentes de ontem. Bom, o nosso tema de hoje, o tema dessa terça-feira é Fé e Obras, que é baseado na Carta de São Tiago Apóstolo. Você que está em casa pode participar do programa pelo telefone 19 3871 9620 ou também pelo e-mail que é o eclesia@rs21.com.br. Para começar, Padre Guido, eu queria que o senhor explicasse o que é essa Carta de Santiago e especificamente esse trecho que a gente vai tratar sobre fé e obras. Certo. É bom saber, prezados amigos, telespectadores, que quando Jesus enviou os apóstolos para cá e para lá, no mundo inteiro, para evangelizar todos os povos, não entregou nenhum documento aos apóstolos. Jesus, inclusive, não deixou assinado nenhum papel. Os apóstolos, como ouviram a doutrina de Jesus, acima transmitiam para os povos com os quais se encontravam. Sentiram a necessidade de manter um relacionamento com as comunidades que eles formavam. Portanto, periodicamente ou visitavam de novo, ou nasceu também o desejo de mandar algumas cartas para alimentar a fé e também, Renata, para impedir, digamos assim, que nascesse uma interpretação paralela, não conforme a doutrina ensinada por Jesus. Do ponto de vista cronológico, nasceram primeiro as cartas dos apóstolos e depois, no segundo momento, lá pelo ano 60, 62, apareceram os primeiros evangelhos. E todas essas cartas estão na Bíblia, Padre? Não, muitas se perderam no tempo. Agora, o que nós temos na Bíblia são 21, que a Igreja, naturalmente, considera todas como divinamente inspiradas, porém sabemos que foram muito mais. Por exemplo, a segunda carta de São Paulo aos fiéis de Coríntio, esta carta é a fusão de 5 cartas que ele escreveu e que se perderam assim no tempo. Aquelas que estão gravadas são 21, devidamente autenticadas pela Igreja e reconhecidas como divinamente inspiradas. Uma delas é exatamente a Carta de Santiago. O que é isso, Padre? O que é uma carta? O que é um documento divinamente inspirado? Exato. Gente, não foi fácil também para a Igreja fazer uma seleção de cartas, porque muitas pessoas ouviam a doutrina de Jesus e escreviam
Só que às vezes colocavam até expressões mais pessoais e transmitiam como mensagem estas expressões. A igreja, que é muito rigorosa quanto à doutrina, fez questão de submeter à apreciação dos bispos daquela época o conteúdo das várias cartas. E estas 21 foram reconhecidas como obra de Deus. Ao passo que tantas outras cartas, Renata, a igreja não jogou no lixo. Fazem parte daquela fartura que nós temos da literatura cristã, sobretudo do primeiro século, e pertencem a uma categoria de escritos chamados apócrifos. Não é um palavrão, apócrifo. Significa escondido. Isto é, não conhecidas publicamente, não reconhecidas como divinamente inspiradas, mas que também têm o seu valor, porque mostra a fé simples daquele povo que, diante das emoções da vida de Jesus, fazia questão de colocar por escrito tudo isso. Bom, e essa carta de Santiago está na Bíblia, é reconhecida, é um documento divinamente inspirado. E o que ele quis dizer, padre, com esse relacionamento entre fé e obras? Exato. Ele afirma, é uma carta curta, somente de 5 capítulos, ele afirma o seguinte: a fé é uma qualidade gratuita que nós recebemos da parte de Deus e que professamos com alegria a partir do momento do nosso batismo. Ao mesmo tempo, ele diz que a fé tem valor quando é acompanhada pela expressão das nossas obras. Por isso ele apresenta este binômio fé e obras, mas intimamente ligados, a tal ponto que ele chega a dizer que a fé, se não for acompanhada pelas obras, é morta. Está exatamente no capítulo 2, repito, é uma carta bem curtinha, somente 5 capítulos, quando ele afirma no versículo 17, olha só a expressão que ele disse: assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Isto é impossível manifestar o nosso credo em Deus sem ter um gesto concreto desta expressão de fé. Porque a fé não pode ficar, digamos assim, parada, mas queremos manifestar como importante o amor que nós temos para com Deus. A senhora, como mulher, como esposa, como mãe, sente a necessidade de mostrar com fé o amor que tem para o esposo, para os filhos. Né? O exemplo típico até da natureza humana, gente. Quando um animal, por exemplo, o pelicano, inclusive, entre aspas, Jesus é chamado em língua latina pie pellicane, piedoso pelicano. A fêmea, quando tem os filhotes e não tem nada para dar na boca dos filhotes, a fêmea, com aquele seu bico, né, se fere no peito e pega o sangue e bota na boca dos filhotes o seu sangue. Olha, na natureza humana acontece esta expressão de fé e de carinho e de amor. Nós, com as qualidades gratuitas que recebemos da parte de Deus, devemos exatamente mostrar como a nossa fé tem valor através das nossas obras que nos qualificam como autênticos cristãos. Olha, o senhor falou sobre a manifestação do nosso credo, eu vou aproveitar então e falar do sorteio que a gente tem hoje, que é o livro Eu Creio. Então você que participar, está aí, ó, o livro Eu Creio. Você que participar por telefone ou por e-mail, vai concorrer a esse livro. São 3 sorteios, 3 pessoas vão ganhar um livro Eu Creio hoje. Participe pelo telefone 19 3871 9620 ou também pelo e-mail eclesia@rs21.com.br. Pode mandar sua dúvida, manda sua pergunta, o Padre Guido vai responder para a gente. E padre, como que a gente pode manifestar essas obras, fazer essas obras que o senhor falou no nosso dia a dia? Sim, não é difícil dar uma resposta a esta pergunta, porque não temos nenhum dia igual ao outro.
Sempre Deus nos coloca em contato com pessoas, com eventos, com situações, até, digamos assim, na nossa rotina de todos os dias, sempre há alguma coisa diferente. As obras, mesmo as mais rotineiras, são aquelas que nos qualificam. Gostaria que, em vez de estar aqui o Padre Guido, estivesse Santa Teresinha do Menino Jesus, que chegava até, Renata, lá no convento de clausura do Carmelo. Quando chegava a noite, ele se retirava na sua humilde cela para o merecido descanso noturno. Esta jovem religiosa fazia este tipo de oração. Meu Senhor, eu hoje estou cansada, eu já trabalhei, tudo que devia fazer eu fiz, agora eu vou dormir, e vou dormir já. Porém, ela dizia, toda vez que o meu coração bater no decorrer desta noite, eu ofereço como um ato de amor para você. Esta que é a obra de santificação do momento presente. E todos nós temos a possibilidade de imitar os santos. Eu tenho, não sei se é um vício ou um costume, são 49 anos que escrevo o diário. Eu não deito à noite, Renata, se não escrevo uma página do que me acontece no nosso dia. Estou com 49 agendas. Religiosamente há 49 anos? Todos os dias. E não há uma página igual. Mas vejam só, meninas, mesmo nós repetindo tantas vezes as mesmas ações, não tem uma página igual. E a beleza do nosso ser, porque somos chamados a santificar o momento presente. O senhor citou Santa Teresinha como um exemplo aí Sim. de obras, e São Tiago cita na carta dele Abraão como um exemplo para as obras, para seguir a nossa fé junto com a obra. O que ele quis dizer, padre, citando Abraão? Sim, ele faz duas citações importantes do Antigo Testamento. Cita Abraão e cita o nome de uma prostituta chamada Raab, que aparece no livro de Josué. Explico. Por que ele cita Abraão? Porque o gesto que Abraão fez de profunda fé em Deus, que lhe pedia o sacrifício maior da sua vida, de sacrificar, de matar o seu único menino. Ele mesmo chorando, não conseguiu e não fez questão de não desobedecer a Deus. E, na hora de dar a facada no seu menino, que apareceu o anjo, que lhe disse, poupe a criança, Deus está aprovando plenamente a tua fidelidade e a tua fé, e aí nasce também a promessa das suas gerações que aumentarão, etc. Por isso, Abraão como modelo de fé em Deus. E a prostituta Raab está citada no livro de Josué. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Após os primeiros 5 que formam o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, temos o livro de Josué. Josué, que é o sucessor de Moisés, e acaba ficando responsável, após a morte de Moisés, daquele imenso povo. Está citado até o número de pessoas, 650.000 pessoas. Né? Chegaram perto da cidade de Jericó. Josué enviou 3, 4 mensageiros para ver que tipo de povo era, que se tratava de conquistar aquela cidade. E estas pessoas encontraram na cidade esta prostituta Raab, que quando ficou sabendo que se espalhou a voz da presença de algum estrangeiro dentro da cidade, todos estavam à procura destes mensageiros, ela os escondeu no seu terraço e durante a noite mandou eles saírem através dos muros de uma corda e combinaram, digamos assim, o seguinte: olha, ela disse para estes mensageiros, eu sei que o vosso Deus é forte e poderoso porque libertou o vosso povo do Egito. Eu sei que vocês vão conquistar a nossa cidade, mas pelo amor de Deus, deste Deus, me salve, me poupe.
esses 3 mensageiros disseram para Raabe: olha, nós vamos conquistar essa cidade. A senhora convida os seus familiares mais íntimos a estar todos dentro da sua casa e nós pouparemos a sua família. E assim aconteceu. E Santiago cita Raabe para dizer a obra de caridade que ela fez, né, protegendo aqueles 3 mensageiros, porque acreditavam no Deus desses 3 mensageiros. E o senhor falou que essa carta de Santiago, lógico, e mais 21 cartas, mais 20 cartas estão na Bíblia. Uma delas é a carta de São Paulo aos Romanos. Sim. E aí ele cita que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É uma contradição, padre, entre a carta de São Tiago e a carta de São Paulo aos Romanos? Olha, Renata, parabéns pela essa citação da senhora, né? São Paulo escreveu tantas cartas. As que estão registradas na Bíblia, assinadas por ele, são 13. E numa ordem não cronológica, mas como se encontra na Bíblia, a primeira das 21 cartas é a carta aos Romanos, onde São Paulo, no capítulo 3, versículo 28 a 30, usa exatamente a expressão que a senhora citou, né? O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas qual lei? Não da lei divina, mas da lei dos romanos. Porque as leis humanas assinadas pelos romanos não eram das melhores. Inclusive, eu gostaria de pensar que todos foram à missa domingo passado, de anteontem, né? E quando tantas pessoas faziam a mesma pergunta para São João Batista: o que é que devemos fazer para nos preparar para acolher o Salvador? Né? E São João Batista respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida sobrando, dê para alguém que está passando fome. Isto é, obras de caridade, né? Porque na lei dos romanos existia, por exemplo, a exploração dos povos conquistados. Inclusive, até os cobradores de impostos, dizia o Evangelho de anteontem, procuravam São João Batista, dizendo: e nós vamos fazer o quê? Procure não cobrar mais do que foi estabelecido. Porque a lei dos homens, não é o momento de fazer uma crítica, mas estamos todos nós vivendo uma situação bastante delicada do que está acontecendo. Tantas vezes o poder é visto como um lugar de destaque e não como um lugar de serviço. São Paulo quis dizer, então, que o homem não deveria seguir as leis dos de Roma. romanos, exato. Mas as leis ditadas pela lei divina, os 10 mandamentos de uma maneira especial. Portanto, não há nenhuma contradição entre a carta de Santiago e a carta aos Romanos. Aliás, sendo que a senhora me perguntou por que Santiago cita Abraão, né? Também Paulo, na carta aos Romanos, ele também cita Abraão. Não no momento de sacrificar o filho Isaque, mas no momento no qual ele recebe a voz de Deus que ele diz que vai ser pai. E Abraão fica surpreendido assim porque é idoso, a esposa dele, Sara, também é idosa e é estéril, como é que vai ganhar um filho? Mas ele acredita, primeiro ele pensa que, conforme a lei da época, engravidando uma sua escrava chamada Agar e tendo um filho, Ismael, pensa de ter dado a resposta concreta para Deus. Mas Deus lhe dirá: não é bem isso, o filho vai ser teu e de Sara. E ele acredita na voz de Deus e 1 ano depois ele nota que o bebê, certo, Isaac, já está nos braços dele e nos braços também de Sara. São pensamentos que se completam, né, sim, padre? Sim, então? Exato. Se completam nas 2 cartas, não há nenhuma contradição. Pena, porém, Renata, que no estudo da palavra de Deus, não todas as religiões, mesmo cristãs, digamos assim, encontrem este tipo de explicação
que nós estamos dando. Inclusive, no século mais delicado da história da vida cristã, no século XVI, nós notamos até o nascimento, por exemplo, do luteranismo, onde Martinho Lutero, dando grande ênfase à fé sem as obras, quando traduziu do hebraico e do aramaico para o alemão a Bíblia, e encontrou a carta de Santiago, sabemos o que este homem fez. Arrancou esta carta da Bíblia, dizendo que não tinha sido divinamente inspirada. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também. A gente fala sobre fé, sobre caridade e no próximo bloco sobre as qualidades que Deus doou à pessoa humana. Enquanto isso, enquanto a gente vai para o intervalo, aproveita para ligar, para mandar a sua dúvida. O telefone é 19 3871 9620 ou seu e-mail para o eclesia@rs21.com.br. Lembrando que todo mundo que participar do programa de hoje vai concorrer ao livro Eu Creio. São 3 livros, 3 pessoas vão ser contempladas hoje. Daqui a pouquinho a gente volta.